Bom, boa noite a todos. Espero que tenham tido um excelente domingo, sábado de carnaval, mesmo a gente não tendo esse feriado esse ano. Não sei se feliz ou infelizmente. Hoje o nosso tema é projeto de redes na cadeia de suprimentos. E, bom, retomando um pouquinho o que a gente falou na aula anterior, a gente viu como são as diferentes configurações que vamos falar assim, que as redes de distribuição podem ter. Aqui, na nossa aula de hoje, a gente tem alguns outros objetivos. Então, assim, a gente vai dar um passo mais à frente, né? Que é compreender o papel das decisões do projeto de rede em uma cadeia de suprimentos, esse é o primeiro passo. Identificar fatores que influenciam as decisões de projeto de rede na cadeia de suprimentos, esse é o segundo passo. Desenvolver um modelo para tomada de decisão de projeto de rede e usar a otimização das decisões sobre localização de instalações e alocação de capacidade. Esse último item aqui, ele envolve um pouco de conceitos de pesquisa operacional, que eu sei que é uma disciplina que vocês ainda não tiveram. Estou errada, Luísa? Eita, o microfone estava no mudo. A gente está tendo essa disciplina com o professor Rafael. Pesquisa operacional e modelagens. Que bom, que bom. Então, se vocês já estão tendo, ótimo, porque vai ficar tudo muito mais fácil. Então, eu tinha preparado uma aula um pouco mais devagar nisso, dá para dar uma acelerada nesse processo. E vamos falar assim, nós vamos falar desses daqui, e aí, esse último tópico, hoje eu vou dar um exercício sobre isso, vou fazer ele aqui com vocês, vou pedir para vocês refazerem em casa, e depois na próxima aula a gente segue com outros modelos sobre alocação de capacidade. E aí eu acho que vai ser mais tranquilo, porque também vocês já estão vendo tudo isso na outra disciplina. Talvez não nessa velocidade, mas vão ser exemplos aí utilizados. Bom, seguindo pelo primeiro tópico, o que a gente tem? O que a gente está falando de? Vamos falar assim, sobre o que a gente está falando? Sobre, vamos falar assim, quando eu falo, compreender o papel das decisões de projeto e de uma cadeia de suprimentos. A gente está falando assim, o que a gente precisa ver e quais perguntas precisam ser feitas para a gente ver qual que é esse papel. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é qual que é o papel das instalações. Então, que papel cada uma das instalações tem e deve desempenhar, que processos são realizados em cada uma dessas instalações. Então, puxa, nem sempre a gente tem dentro de, por exemplo, uma planta fabril, todos os processos ali alocados. Às vezes não, a gente só tem parcial. Quando eu estou falando de uma planta de fábrica, né? A gente também tem a questão da localização das instalações. Então, assim, puxa, onde elas devem estar localizadas? É em uma cidade ou outra? É um país ou outro? É um continente ou outro? E no exemplo de hoje, isso vai ficar claro em relação à otimização de localização de instalação, que é um exemplo bem focado nisso, onde a gente deve colocar a fábrica, em qual continente, a gente ainda não está falando de cidade, para otimizar, vamos falar assim, a alocação de demanda, de suprimento de demanda. Qual que é a alocação dessa capacidade, né? Então, quanto que deve ter de capacidade em cada uma dessas instalações? Então, não necessariamente as instalações de uma determinada empresa, elas são do mesmo tamanho, e não necessariamente, vamos falar assim, elas têm os mesmos produtos. Então, a gente vê muitas vezes fábricas de produtos, seja de limpeza, cosmético, mesmo carros que são especializados em determinados tipos de produto. Quando, por exemplo, a gente pega automóveis, a gente tem plantas distintas em locais distintos,
e aí uma planta só faz, por exemplo, vamos falar assim, 1.0, 1.6 de pequeno porte. Aí tem as plantas que são o que? Só fazem os de grande porte. Tem planta que só faz caminhão. E a alocação de mercado e de suprimentos. Então, a gente nunca pode o quê? Simplesmente ignorar, vamos falar, o mercado, o qual essas instalações estão atendendo para poder colocá-las. Isso também no exemplo vai ficar muito legal, vai ficar bem, bem tranquilo para vocês entenderem. E que fontes de suprimento devem alimentar cada uma das instalações. Então, puxa, dependendo do, vamos falar assim, dependendo do tipo de suprimento que você tem, e aí tem uma questão, a gente vai falar daqui a pouco, do que tem que ser avaliado para a gente poder avaliar esses fatores, quando a gente está fazendo essa análise para poder alocar, câmbio pode influenciar, se é uma fonte única ou não, por exemplo, um único supridor ou não, ou se eles estão localizados em uma determinada parte do mundo, uma determinada parte do país. Aí, no nosso segundo objetivo de hoje, a gente tem a identificação de fatores que influenciam essas decisões, né? Então, a gente viu a questão dos papéis, então, assim, puxa, o que a gente tem que olhar, vamos falar assim, quem que são os grandes direcionadores que vão ajudar a gente a determinar como que a gente, vamos falar assim, como que a gente faz o nosso projeto de rede na cadeia de suprimentos. Agora a gente vai ver os fatores que influenciam cada um deles. E aí é que eu falei para vocês. Bom, a gente tem os fatores estratégicos, então o planejamento estratégico. Professora, Oi, Luísa. Desculpa interromper, só que eu estou acompanhando aqui pelos slides. Eu não sei se era para você estar compartilhando a tela também para quem vai ver a gravação. Sim, sim. Ah, tá, porque não tá compartilhamento de tela. Tô acompanhando no próprio slide que você deixou no AVA. Puxa, desculpa. Mas você... E agora? É que eu percebi agora que eu estava acompanhando aqui, fui abrir os slides. Ah, que bom que você me avisou, Luísa. Bom, então, eu só vou continuar, vocês têm os slides já, desde sempre. Mas obrigada por avisar, Luísa. Sempre que acontecer isso, professora, vocês já me avisam de pronto, por favor. Tá? Pode deixar. Porque erros acontecem. Eu estava tentando fazer um compartilhamento com duas telas diferentes. Acho que aí que foi aonde eu errei um pouquinho com vocês. Que eu queria ter numa tela só os slides e uma tela só vocês. Bom, então agora, desculpa interromper de novo, só que agora a gente está realmente tendo duas visualizações. Então, tem ali a parte do Meet, que eu estou conseguindo ver meu nome, da Marília, sim. E tem o slide. Tá, aí tá certinho, é isso mesmo, porque se alguém pedir autorização para entrar, Luísa, eu tenho que estar com o Meet acessível aqui para mim, senão eu vou ficar tirando do slide. E aí, para quem já entrou no horário certinho, fica ruim, né? Então mais uma questão de comodidade aqui para todo mundo, senão alguém pode perder a aula completamente. E é uma questão que eu acho que eu sempre faço meio que propositalmente desse jeito, ou tento, pelo menos, né? E aí, assim, bom, aí dentro a gente tem aqueles papéis, então voltando aqui um pouquinho, a gente falou do que a gente estava falando do papel, né? Vamos falar assim, da questão de compreender o papel das decisões. Que papéis que a gente está falando? O papel das instalações, a localização delas, a alocação de capacidade e a alocação de mercado e de suprimentos. Aí a gente tem que verificar quais são os fatores que influenciam dentro desses papéis. Então, a gente vai ter 6 tipos de fatores. A gente tem os fatores estratégicos, fatores tecnológicos, os macroeconômicos, políticos, infraestrutura e competitivos. Bom, vamos lá. Fatores estratégicos. Eles são aqueles que são contidos vamos falar assim, no próprio planejamento estratégico da empresa e que eles influenciam como essa empresa vai operar vamos falar assim, de qualquer maneira. Então, a gente está falando de uma empresa que é local, que ela atende mercado local, que ela atende mercado nacional, que ela atende mercado global. Então,
em termos de... Por que isso influencia o posicionamento estratégico? Puxa, a gente vai ter localização das instalações, se a gente está falando assim, vai atender um mercado local, não adianta a gente pensar, vamos falar assim, em colocar a localização dessas instalações muito, vamos falar assim, colocar em outros, vamos falar assim, talvez em outros continentes, a não ser que isso faça com que a questão de, vamos falar assim, da receita do mercado não seja tão atingida quanto ficar perto do, vamos falar assim, dos seus fornecedores. Então, essa é a questão, vamos falar assim, de como que a gente vai ver os fatores estratégicos. Então, a gente saber em que mercado competitivo a gente está, qual que é o nosso posicionamento. A empresa vai ser brasileira? Não. A gente está operando como outsourcing? Não. A gente está fazendo joint venture? Não. Como que isso influencia aonde vai alocar a nossa rede de suprimentos? A gente tem a questão da tecnologia. Então, como que tecnologia pode influenciar essa indústria, essa empresa, no Brasil ou em outras partes do mundo? Então, puxa, quando a gente pensa em tecnologias que têm a ver com design de, vamos falar assim, tem um produto e tem um serviço atrelado, vamos falar assim, esses dois desenvolvimentos acontecem concomitante, e esse serviço que está atrelado está num aplicativo, então, ou seja, todo o conjunto tecnológico está emergindo no Vale do Silício, a gente aí tem uma pressão para verificar aonde essa instalação, se esse fator tecnológico ou se parte da empresa vai estar alocada nesse, vamos falar, no Vale do Silício ou não, por conta do quê? Do desenvolvimento de produto, do avanço que esses produtos podem ter ao longo da sua vida ou não. A gente tem os fatores macroeconômicos, então a gente tem a questão de tarifas e incentivos fiscais, é muito o caso, por exemplo, de Manaus, que, vamos falar assim, outros locais que o quê? Que criam incentivos fiscais para atrair os parques industriais. A gente tem taxa de câmbio e risco de demanda. Então, no caso, assim, a gente ter hoje, vamos falar assim, uma indústria que emerge aqui no Brasil com a taxa de câmbio que a gente tem favorável, está favorável ao processamento, por exemplo, de produtos do agronegócio aqui no Brasil e a exportação. Por quê? Porque, puxa, o nosso real está muito desvalorizado em relação ao dólar e ao euro. Então, não é à toa que a gente está vendendo bastante para o mundo inteiro. Mas isso também pode estar atrelado ao quê? Ao risco de demanda, vamos falar assim, que pode existir. Tem a questão do frete do combustível, e aí, não sei se vocês estão acompanhando as notícias de greve de caminhoneiros de novo, os problemas que, vamos falar assim, que isso está emergindo, e que o governo já cogitou comprar caminhões para colocar, para, vamos falar assim, reduzir o custo de frete, o custo de combustível, para o quê? Para fomentar a demanda nesse sentido. Então, custo de frete e combustível, como a gente viu, puxa, saiu da fábrica, vai direto para o cliente, ou vai para uma distribuição, isso pode elevar ou diminuir o quê? A nossa responsividade, né? Então, o grau de como o cliente recebe, isso é um fator muito importante, e também pode afetar o quê? A nossa lucratividade. Quando eu falo nossa, é da empresa em questão. A gente tem fatores políticos aí em jogo, então, políticos, e não estou falando políticos estaduais só, ou de escolha de cidade, que sim, eles colocam fomentos, e aí voltando para os macroeconômicos, incentivos fiscais para atrair empresas, porque gera emprego, mas a gente tem os fatores políticos globais, né? Então, por exemplo, fomentar o desenvolvimento de universidades em determinada região pode levar o quê? A empresas irem e se estabelecerem em determinado local, por quê? Porque vai ter mão de obra qualificada nesse local. Então, o incentivo à cultura é também uma forma de induzir
é uma forma de induzir o quê? Induzir, que eu falo, influenciar um desses fatores de alocação. A gente tem a questão de fatores de infraestrutura, e aí a gente está falando assim, acesso. Estrada, porto, avião, que o quê? Que tem tudo a ver também com a questão do frete. E também tem a infraestrutura de luz, água. Então, vamos falar assim, colocar uma empresa num lugar totalmente ermo e despreparado é muito ruim, embora pode existir todos os incentivos fiscais do mundo, se você não tiver um pacote de infraestrutura que venha acompanhado. Então, por exemplo, quando veio vamos falar assim, quando veio o Parque Industrial de Manaus, né? Ele não veio sozinho. Eles, vamos falar assim, eles construíram uma Transamazônica, eles colocaram a infraestrutura do parque, e a gente pode pegar isso, por exemplo, tem o Parque Industrial aqui de Volta Redonda, a gente tem outros parques industriais, então, por exemplo, São Bernardo do Campo, para atrair, vamos falar que isso acontecesse. Poxa, a própria, vamos falar, construção da imigrantes, do jeito que ela e aí você ter várias vias de acesso ao Porto de Santos, são infraestruturas construídas para o quê? Para acesso à exportação. E aí, a gente, por último deles, a gente tem os fatores competitivos. Então, a gente está voltando aqui a questões de mercado. Então, as externalidades positivas entre as empresas, por exemplo, São Bernardo do Campo e a indústria automobilística, que não gera só externalidade, vamos falar assim, tem a indústria automobilística que se instalou lá, mas tem uma quantidade de indústrias ao redor e de serviços e de universidade que também estão ali para servir essa indústria. Então, a indústria de autopeças, serviços, funilaria, pintura, também de tinta, não é tinta, né, mas para fazer a pintura dos carros. Então, essas externalidades positivas entre as empresas é bastante importante, que são, vamos falar assim, as empresas complementares, fora a questão do emprego. Tem a questão de localização, de você pegar e se colocar dentro de vamos falar assim, dentro de um determinado local para dividir o mercado. Então, uma determinada indústria se coloca, por exemplo, na cidade de São Paulo, para dividir um mercado que é gigantesco de um determinado tipo de produto, como, por exemplo, produtos de higiene e beleza, como, vamos falar assim, a gente pegar a Avon versus a Natura, elas estão dividindo um mercado aqui, e que é um mercado muito similar, que, vamos falar assim, elas competem por produto e por público. A gente tem o tempo de resposta de cliente, então, puxa, é importante ter esse tempo de resposta rápido, e a presença local, então, estar presente localmente, se isso é importante ou não para essa indústria ser competitiva em um determinado país. E tem os custos de logística e instalação, que a gente já viu na aula anterior. Dúvidas? Pergunta, não, professora. E aí a gente vai para vamos falar assim, o desenvolvimento de um modelo para tomada de decisão do projeto de rede. Aqui eu trouxe apenas a figura, vamos falar assim, o modelo em si, para a gente conversar sobre esse modelo. Porque a gente tem, na verdade, o quê? 4 etapas. A primeira etapa é a gente verificar o que? A estratégia de cadeia de suprimentos. Então, a gente tem a estratégia competitiva da empresa, que é um daqueles fatores apontados. A gente tem, então, as restrições internas, então, do país aonde a gente está operando. Então, questão de capital, estratégia de crescimento. Então, qual que é a estratégia de crescimento, qual ela está sujeita em termos de produto. A rede já existente, o que existe de infraestrutura, o que existe de rede já instalada, e tem a questão da competição global. Então, por exemplo, puxa, a gente vai decidir um projeto de rede, e aí a gente tem a competição, que hoje é muito comum, dos chineses.
Como que essa competição global dos chineses, ela vai influenciar no estabelecimento do nosso projeto de rede ou não? Se ele pode ser totalmente destruído ou não? Essa questão é bastante relevante. Na fase 2, a gente tem a configuração de instalação regional. Então, a gente saiu do nível estratégico para ir para a configuração de instalação mesmo, onde vamos nos colocar. Aí a gente tem a questão de tecnologias de produção que está envolvida, então, custo, impacto da escala, escopo, suporte exigido, a flexibilidade dessas tecnologias. A gente tem o ambiente competitivo ali influenciando como um fator dessa decisão de aonde vamos nos colocar. Tem o fator de agregação, então agregação de produtos e custos logísticos, então agregação de produtos para sair e mandar para um determinado local, como a gente viu vamos falar assim, nos projetos. A gente tem as tarifas e incentivos fiscais influenciando aonde a gente vai se estabelecer. A demanda regional, então, puxa, se a gente se estabelecer em São Paulo versus a gente se estabelecer em Manaus, a gente tem uma questão de tamanho, do crescimento, população, homogeneidade, especificações locais, a gente tem quem está disposto mais a comprar o nosso produto ou não. A gente tem questões políticas de taxa de câmbio e de risco de demanda, risco da demanda acontecer ou não acontecer. E é sobre essa fase 2 que a gente, na verdade, vai discutir, vamos falar assim, a próxima, vamos falar assim, vai fazer o nosso exercício de otimização de hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo outros exercícios de otimização a respeito desse mesmo assunto. Então, ou seja, a próxima aula, ela vai ser uma aula praticamente só de simulação, tá, gente? Na fase 3, a gente vai escolher os locais desejáveis. Então, a gente vai ter os métodos de produção, então, as habilidades que são necessárias, os tempos de resposta. Então, aqui a gente está vendo, vamos falar, descendo um nível. Se aqui a gente está vendo, por exemplo, num macrocosmo, talvez, no exemplo que eu vou trazer para vocês, definir em que continente a gente está, aqui a gente vai ver o que, puxa, seja o país, seja o estado, seja uma região, e a infraestrutura que está disponível, tá? Para no final, a gente escolher o local. E a localização final, a gente escolhe com base em quê? Nos custos, né? Então, custo de mão de obra, material, fatores específicos do local, e a questão de custos logísticos, que é transporte, estoque e a coordenação. Então, vocês estão vendo que a gente está vindo, então, o modelo de decisão de projetos, ele sai de um nível que é super estratégico, né? Então, assim, de macro decisões até a micro decisão, que para escolher a cidade, se vai ser São Bernardo, se vai ser São Paulo, se vai ser Diadema, e a gente está falando tudo de locais um ao lado do outro, praticamente, que vai depender o quê? De custo. Custo dos fatores de produção e custos logísticos. Pessoal, dúvidas? Não, professora, até agora tranquilo. Até agora tranquilo? Marília, Vitor, o Henrique. Tranquilo. Nenhuma dúvida, professor. Essa por si só é uma aula muito tranquila. Agora, quando a gente passa para o nosso último, vamos falar assim, a nossa última etapa aqui, que é usar a otimização, que é fazer esses modelos, a gente tem o seguinte, a gente tem a questão de utilizar modelos, então é a gente pegar uma quantidade de informações limitadas para poder dar, vamos falar assim, uma resposta um pouco mais racional. Para quê? Para a gente atingir um objetivo, que é otimizar a lucratividade da rede da cadeia de suprimentos, enquanto oferece uma responsividade, conseguir atender o cliente de forma mais apropriada possível. Com isso, a gente tem o quê? Bom, a gente precisa saber algumas informações, o qual, sem elas, vai ser muito difícil
a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Então, essas informações são a localização de fontes de suprimentos e os mercados, localização de áreas e instalações em potencial, previsão de demanda para o mercado, custo de instalação, mão de obra, material por área, custo de transporte entre pares de área, custo de estoque, e vamos falar assim, e quantidades, preço de venda de produto em diferentes regiões, impostos e tarifas, e tempo de resposta desejado, e fatores de serviço que podem influenciar, e isso vai de produto para produto. Bom, isso daqui, esses aqui que vocês estão vendo aqui na tela, é uma lista com, vamos falar assim, com todos aqueles que a gente visa, mas não quer dizer que a gente precisa ver e não necessariamente a gente vai ver em todas as etapas. E aí, para ver o modelo que eu escolhi para a gente conversar hoje é esse modelo da fase 2, o qual a gente vai, vamos falar assim, a gente está dentro de uma competição global aqui, então já posicionando para vocês, e aí a gente vai ver o ambiente competitivo, e aí a gente vai ver, vamos falar assim, a questão de demanda e a questão de custos. Então, obviamente, eu não coloquei para vocês. Vocês enxergam a minha tela? Pessoal? Sim, professor. Sim. Eu já trouxe o modelo feito em Excel aqui para vocês. Não sei como que o que vocês já estão vendo em PO, mas vamos falar assim, uma das formas da gente otimizar é resolvendo pelo Excel e utilizando o Solver. E aqui, nesse modelo, a gente, vamos falar assim, a gente tem o quê? A gente tem, algumas informações, que são os custos, as capacidades e as demandas. Então, aqui a gente tem a região demandada, custo de produção em cada uma delas, né? E a região de fornecimento. Então, o que acontece? A gente tem os fornecedores, a gente tem a demanda de cada um deles, por cada uma das áreas, e os custos alocados. A gente tem o custo fixo de cada uma dessas regiões, a gente tem quando tem a capacidade baixa e a capacidade e a alta de capacidade. E o custo fixo que envolve quando isso acontece. Deixa eu aumentar, senão... Aí a gente tem aí a gente tem as variáveis de decisão aqui. Deixa eu também dar uma aumentada. Então, a gente tem o seguinte, é que esse já está resolvido, pessoal. Isso daqui já é um exercício resolvido. A gente vai ter a região da demanda, então, a alocação da produção, para cada uma delas, versus a região de fornecimento, quem que vai fornecer. E aí a gente tem o quê? A fábrica aberta, vamos falar assim, se a fábrica está aberta, numa região de baixa capacidade e de alta capacidade. Por quê? Porque a gente tem duas situações aqui, dois custos diferentes. E aí a gente vai ter as restrições aqui alocadas, que é a questão de excesso de capacidade entre elas e a demanda não alcançada. Bom, como vocês viram, a nossa função é o quê? Que é a função objetivo, é onde a gente quer chegar, que é, vamos falar assim, a minimização do nosso custo. Esse é o nosso objetivo quando a gente, um dos nossos objetivos, quando a gente está trabalhando com a rede de suprimentos. Então, quando a gente trabalha com, vamos falar assim, com programação de operações, pesquisa ou como pesquisa operacional, que é uma função de produção, geralmente a gente tem vamos falar assim, duas grandes funções. Uma que é a maximização de lucro ou de receita ou minimização de custo. Nesse caso aqui, por que a nossa função objetiva é minimização de custo? Porque a nossa função aqui é escolher aonde que a gente vai estabelecer a fábrica.
Então, o que acontece? Originalmente, um exercício como esse, ele vem como? Ele vem com essas informações aqui todas, do jeitinho que tá. Então, essa parte da planilha vem toda dada dessa maneira. Mas aí, as variáveis de decisão, isso daqui vem tudo zerado. Por quê? Porque aonde as coisas vão mudar, que é para onde a demanda vai ser alocada, né? Então, aonde vai fornecer e para onde ela vai ser alocada, que é onde a gente quer saber. Que é onde a gente quer saber, assim, quem vai fornecer, para onde isso vai mandar, que me otimiza a minha função. E aonde vão ter fábricas abertas, né? E aí, a gente tem o quê? A gente tem algumas restrições aqui, que é a questão do excesso de capacidade e a questão de demanda não alcançada. E aí, aqui, na demanda não alcançada, o que acontece? Ela é uma função, né? Ela é uma função o qual ela se inicia com a demanda original, então, por exemplo, da América do Norte, que era 12, menos o quê? Como que essa demanda da América do Norte ela foi alcançada, tá? E aí a gente tem a função de, vamos falar assim, a função do custo. Como que é formada essa função de custo? A gente tem a questão de aqui somar o produto, né? E aí, função de soma produto, a gente está pegando o custo de produção e o custo fixo de uma. E vamos falar assim, e em relação a outra fábrica também. Então, a gente está pegando para somar o produto entre essas duas partes. E aí a gente tem que somar esse produto com o quê? Com a questão da demanda e se a fábrica está aberta ou não. Então, assim, é uma questão de que se a fábrica não está aberta, o produto vai ser zero, vai ser zerado. Se ela não tá, se ela está aberta, vai ser zerado. E aí a gente tem o quê? O soma produto entre, vamos falar assim, e aí a gente está falando assim, entre uma fábrica e outra. Então, você vai alocar o custo fixo de uma ou de outra se esse daqui aparece fábrica aberta e o custo fixo na capacidade baixa e fábrica aberta e o custo fixo na capacidade alta. E aí é isso que vai, vamos falar assim, é isso que vai fazer a função de alocação. Só que para resolver isso, a gente conta com o quê? Com o solver. E uma das coisas mais importantes é mais do que simplesmente, a gente saber, a gente ter os dados, é a gente saber colocar esses dados dentro da, vamos falar assim, dentro do nosso solver. Então, a gente tem uma função objetivo, que é o quê? Que é minimização de custo. Então, aí a gente escolhe aqui minimin, esse valor. Alterando as células variáveis. Poxa, B14 a B18. Ah, aqui a gente já tinha colocado variáveis de decisão. É o que? São todas essas daqui, porque elas vão variar. Opa, porque elas vão variar o quê? Até se está aberta ou se não está aberta. E aí, só que aí a gente tem restrições. Então, poxa, vamos falar assim, de B14 a H18 tem que ser maior do que zero. Não pode ser número negativo. De B22 a B26, então, que é o excesso de capacidade, tem que ser maior do que zero. Também não pode ser negativo. De B28 a F28, então a gente está falando isso daqui, ó. Essa restrição aqui não pode não ter demanda não alcançada nesse caso. Então, todos esses números eles vão ter que ser zerados necessariamente. Então, quer dizer, a demanda precisa ser alocada entre esses continentes, mesmo que isso implique em abrir uma nova fábrica. E G14 e entre G14 e H18, e aí aqui, lá, a gente está falando
destes números aqui, ó, eles são binários, ou ele é 0 ou ele é 1. Por quê? Porque eles vão, vamos falar assim, nesse módulo de custo, se ele for multiplicado por 0, não entra um determinado custo. Se ele for multiplicado por 1, esse custo está valendo. E aí a gente seleciona aqui o simplex, que é o método. Vocês já aprenderam alguma coisa sobre simplex, pessoal? Ainda não. Vocês vão chegar lá. Geralmente eu começo com o simplex na 5ª aula, mais ou menos, de PO. Então ainda demora um pouquinho para vocês. Mas é um método de, vamos falar assim, de solucionar, fazer essas soluções de otimização. E aí vai aplicar para o resolver. Opa. E ele vai chegar nesse valor de 23.751. Então, esse valor, ele vem todo, vamos falar assim, todo calculado automaticamente, à medida que você coloca as fórmulas. O que acontece? O modelo que a gente tem aqui, ele acabou definindo para nós que o quê? Aonde vão ser alocadas as fábricas? Vai ter uma fábrica aberta na América do Sul para tratar de, vamos falar assim, de América do Norte e América do Sul. Ele trouxe também e ela vai estar operando em capacidade alta. A gente vai ter um modelo, na Ásia, uma fábrica na Ásia para atender Europa e Ásia. E a gente vai ter uma fábrica que também vai atender Europa mais fortemente e África. E aí a gente não vai ter o quê? Problemas de demanda não alcançada. Professora, nessa parte, quando nós falamos de variáveis de decisões, a gente pega como base aquelas perguntas que estavam no slide? Sim. Aqui a gente está tratando do que as variáveis de decisão, nesse caso, estão sendo a alocação da demanda pela região de fornecimento. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. E a gente está, vamos falar assim, tentando ver o quê? A alocação de capacidade. Então, quanto que de capacidade deve ser alocada em cada uma dessas instalações e aonde elas vão ser. A gente não chegou o quê? O que a gente não chegou nesse caso? A gente está ainda numa estratosfera muito alta. Eu só não sei se foi a Luísa ou a Marília que fizeram uma pergunta. Foi a Luísa, professora. Tá, é porque eu tô agora eu não tô vendo vocês agora, tá, gente? Eu tô vendo só as minhas telas. Aqui a gente não tá entrando nos fatores influenciadores, a gente só tá vendo nos papéis, compreendendo o papel das decisões. E nesses papéis a gente tá vendo, vamos assim, a quantidade a ser alocada para cada uma das instalações em função da demanda de mercado. Então vocês viram que nesse exercício aqui a gente tem só informação de custo, capacidade e demanda, e a gente ainda está vamos falar, num fator de decisão muito, vamos falar assim, muito alto, que é a região de fornecimento versus a região de demanda. A gente não entrou ainda no quê? Em modelos gravitacionais de localização. Então, por exemplo, tá bom, aonde na América do Norte consome-se? Aonde na América do Sul produz-se? Então, assim, e aí isso vai implicar em outras, vamos falar assim, outras variáveis de decisão que podem aparecer nesses modelos. O que acontece? Se a gente pegar vamos pegar um modelo que não é, um exemplo que não tem um pouco a ver necessariamente com a rede de suprimentos, mas com a forma de fornecimento.
Se a gente pegar e falar assim, olha, vou carregar, vamos falar assim, vou carregar um navio, e ele vai com, e eu tenho 2 produtos, fios elétricos e castanha do Pará, para ser carregado. Aí eu vou ter, vamos falar assim, bom, eu vou ter o peso do navio, o máximo que ele pode carregar, os metros cúbicos que ele pode levar, e eu vou ter a questão de, vamos falar assim, de demanda, o máximo de demanda de cada uma das cargas, e a questão do preço de cada uma delas. Eu vou tentar maximizar o quê? Receita. Eu não estou nem tratando de custos. Mas o quê? Eu tenho uma quantidade de variáveis de decisão restrita. Em geral, nos exemplos que a gente vai tratar aqui, tentar formular, vamos falar assim, simular essas situações, a gente vai tratar, especialmente na disciplina de cadeia de produção, de suprimentos, exemplos muito mais simplificados, com menos variáveis de decisão a serem colocados. E menos restrições. Na vida real, a gente sabe que essa realidade simplificada não é bem assim, mas é possível que a gente, vamos falar assim, que a gente coloque essas restrições? Sim, a gente vai modelando e a gente vai incorporando, sejam restrições, sejam outras variáveis que podem ser incorporadas. Então, no caso, por exemplo, que eu citei para vocês, a gente tinha o quê? A gente tinha uma questão de demanda ali, a gente tinha, que era também uma restrição, mas ela influenciava, vamos falar assim, no processo de decisão. A gente tinha a questão de peso e a questão de volume, e a gente tinha 2 produtos diferentes ali. É um exemplo até muito mais fácil do que esse, para, vamos falar assim, para a gente fazer o que isso daqui a gente chama de modelagem. Isso daqui é uma modelagem feita em Excel resolvida pelo Solver, pelo modelo Simplex. Mas o que a gente sempre vai recorrer? Bom, a gente vai ter um dado número de informações e algumas variáveis para poder decidir. O que a gente está buscando aqui? Maximizar o nosso atendimento, né, a nossa responsividade, que é o que foi pedido, em relação à escolha da região de fornecimento. E quer dizer, a nossa questão aqui é aonde a gente vai abrir fábrica. E aí a gente tem as restrições. Poderia ter colocado assim, puxa, para ir para a América do Sul, vamos falar assim, para abrir a fábrica na América do Sul, e ela tem uma parceria, vamos falar assim, na própria América do Sul, que é Mercosul, e ela abriu uma parceria de 0 tarifa com a África, será que isso não poderia ser incorporado no modelo? Poderia. E como isso ia ser incorporado no modelo, haveria talvez o quê? Mais uma variável de decisão aí. Ou, na verdade, mais uma variável que entraria no processo decisório, implicaria numa redução de custos necessariamente aqui dentro, quando se trata do custo fixo de cada uma delas, ou do custo variável, na verdade. Que aí implicaria talvez assim, olha, a fábrica aqui da América do Sul, quando ela está atendendo a América do Sul, ela é 77, e aí quando fosse a África, ela teria, então, o preço é 100, mas ela teria um desconto de tanto, e aí aqui, um desconto de, sei lá, 30%. Então, seria 70%. E aí aqui, isso alteraria, influenciaria esses valores. E o mesmo poderia acontecer nessas informações aqui. Elas apareceriam como variáveis, então, como fatores decisórios, mas a serem incorporados nas informações sobre custos, na verdade. Por isso que a gente transforma. E aí, voltando, a gente tem um pouco das lembranças daquilo que a gente viu em finanças. Poxa, a gente sabe, aqui, eu tenho certeza que vocês sabem o quê? Sobre como que funciona a questão de custos fiscais, como que eles implicam em receita, ou como eles influenciam no aumento de custos de produção de um determinado local. A gente pode pegar acesso à tecnologia, tem uma dada tecnologia, e isso pode aparecer no título para vocês do problema. Aqui a gente não tinha um problema o qual eu estou intitulando, eu estou dando o exemplo para vocês e já estou trazendo
como que isso a gente modela na vida real. Próxima aula, eu vou tentar trazer o quê? Eu vou trazer o exercício só aqui estabelecido, do mesmo jeito que está aqui, só que em vez de vir com ele resolvido e eu só mostrar o solver para vocês como faz, eu queria que vocês participassem dessa construção comigo. E aí a gente vai construir junto o solver para outros modelos de otimização. Por quê? Porque os modelos não são sempre os mesmos. E a gente vai ter o quê? Outras, vamos falar assim, outras situações. Uma não tão, vamos falar assim, não tão estratégica, porque aqui a gente ainda está trabalhando mais nessa esfera aqui, né, entre a 1 e a 2, do que o local desejado e nas escolhas de local depois que a gente escolheu um determinado país. E como vocês podem ver, isso implica, em outros, vamos falar assim, em outros custos a serem verificados. Então, de transporte, estoque, mão de obra. Então, a gente vai ver esses novos fatores aí influenciando. Como que vocês estão em relação a isso? Por aqui tudo bem, professora, deu para entender bem. Eu deixei... Professor, Sim, pode falar, Henrique. você pergunta em relação ao conteúdo que você acabou de explicar ou às ferramentas do Excel e tudo mais? Em relação aos dois. Eu fiquei um pouco em dúvida, professora, em relação à tabela, principalmente nessa. Eu acho que pela a última explicação deu uma clareada, mas mesmo assim eu estou com dúvida na variável de decisão. Tá, essa variável de decisão, vou pegar. Como é que isso vem, né? Isso daqui vem para vocês assim. O exercício ele começa desse jeito que eu coloquei para vocês. A variável de decisão é aonde que a coisa vai mudar, Henrique. Eu não posso, entre as minhas restrições, eu não posso ter demanda não alcançada. Então, assim, eu tenho que atender 100% da minha demanda. E aqui em cima, eu tenho a região de demanda por 1 milhão de unidades. Então, eu tenho aqui toda a minha demanda, vamos falar assim, as minhas regiões de demanda. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha, vamos falar assim, as minhas regiões de fornecimento. Aqui eu tenho os custos, baixa capacidade e os custos fixos em alta capacidade. Essas são as limitações da fábrica, tá? Das fábricas, tá, gente? Isso daqui, vamos falar assim, se a gente abrir uma fábrica na América do Norte para atender tanto de demanda aqui na América do Norte ou na América do Sul, pode ser aberto na fábrica 1 ou na fábrica 2. Isso vai depender. Vamos falar assim, quando fábrica 1 ou fábrica 2, não, é 01 é uma fábrica de baixa capacidade ou uma fábrica de alta capacidade, para dar conta dessa somatória. O que acontece? Essas variáveis aqui, esses valores aqui, é o que vai variar em função do quê? Daquilo que a gente colocou aqui. Então, assim, em função das regiões e da demanda total que eu tenho na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia e na África. O que a gente está pretendendo é qual que é o menor custo possível que a gente consegue atingir, como que a gente deveria desenhar
essa alocação dessas fábricas. Eu devo colocar a fábrica na América do Sul, na Europa. Da Europa vai atender que locais, em que quantidades? Vai ser uma fábrica, vamos falar assim, com um custo de baixa capacidade ou de alta capacidade? Por quê? Porque o custo dessa fábrica, do porte dela, porque, como eu disse antes, uma fábrica não é igual a outra necessariamente. Elas podem variar, né? E aqui a gente tem o custo de produção e de transporte de cada uma delas por 1 milhão de unidades. Então, aqui é o quê? Custo variável, demanda, custo fixo se ela for grande, custo fixo se ela for pequena. Aqui a variável de decisão é como é que vai ficar o nosso desenho. É aquilo que a gente quer saber. Variável de decisão é aonde a gente quer chegar. E aí, aqui, eu estou montando a minha função de soma-produto. Quando eu entro para o solver, eu vou colocar aqui, ó, minha função objetiva é essa daqui. O que está variando, né? Quais que são as células que estão variando, que eu coloquei para variar? São a de B14, são as da variável de decisão. Só que eu disse que essa de G14 e H14, elas são binárias. Ela é uma variável sim ou não. Então, assim, não dá para não dá para existir um e-mail ou meio aqui. Que aqui são só variáveis positivas. Também eu disse, por ser maior ou igual a zero, maior ou igual a zero ou igual a zero. Na verdade, eu disse que não pode ter, vamos falar assim, tem que alocar totalmente a demanda. E aí, aqui, a gente teve a nossa solução quase como um passe de mágica. Quando a gente olha. E, tá bom, a gente teve a nossa variável de decisão, então a gente teve a nossa alocação ótima e o nosso objetivo, que é o custo mínimo disso. Então, assim, a função que, vamos falar assim, a gente sabe calcular o custo em função da demanda versus os custos fixos e os custos variáveis. E tem que zerar esse fator aqui embaixo. Não pode ter demanda não alcançada. Aqui zerou, por quê? Porque eu distribuí o total de demanda por essa, vamos falar assim, pela sua alocação. Por isso que aqui zera. E aqui ainda por cima na África sobrou, vamos falar assim, sobrou aqui um pouquinho de excesso de capacidade. Ainda tem, a África pode mandar para algum lugar. Por quê? Se a gente somar aqui, dá 20. Se a gente somar aqui, dá 17. Somar aqui, dá 20, não teve alocação aqui. E o que? Não teve alocação de fábrica na Europa, provavelmente porque é muito caro. Mas todas elas, o que? Foram abertas fábricas de alta capacidade de 20. Sobrou 3 aqui embaixo. Henrique, eu consegui tirar a sua dúvida? Conseguiu, professor. Eu estava com dúvida mais para ler a tabela. Essa questão do solver eu consegui entender, mas aí quando você falou, explicou a tabela, as configurações dela, eu já consegui entender. Tá. Obrigado, professor. Imagina. Aqui é para isso que eu tô. O que vocês viram que eu criei, simplesmente, vocês viram eu fazer, eu movi e copiei, né? Aqui, e aí eu peguei e zerei as minhas variáveis de decisão. E a planilha está totalmente automatizada. O que eu pedi para vocês em casa é para você. Eu mandei isso daqui junto com o PowerPoint, resolvido. Eu queria que vocês jogassem a planilha para o lado, tá? Igual eu fiz. Zerassem do mesmo jeito que eu fiz, vai zerar todo o resto. Vocês vão entrar no solver. Só que eu quero que o quê? Em vez de vocês ficarem olhando, porque vocês vão ter a planilha do lado resolvida, tá?
eu quero que vocês zerem e tentem construir a lógica da planilha que já está construída. E vejam se vocês chegam no mesmo resultado. É isso que vocês vão mandar de volta. Eu quero que vocês notem que é o seguinte, o exercício que eu estou passando não é para vocês pegarem e jogarem a planilha para o lado, porque é simples, jogar a planilha para o lado e mandar de volta, né? É simplesmente uma cópia, e o objetivo é que eles sejam iguais. Mas o que eu quero gerar com isso não é simplesmente vocês fazerem um exercício e cumprirem uma tabela, porque não está valendo nada, tá? O exercício que vocês vão entregar não vale nada. Eu quero que vocês vejam se vocês têm dificuldade para fazer essa modelagem, que é uma modelagem considerada simples, para entender o racional que está por trás. Então, vocês podem olhar, podem voltar e verem se vocês têm dúvida. Por quê? Próxima aula, a gente vai continuar nessa mesma temática. Hoje eu me dediquei mais a falar um pouquinho desses fatores. Vocês viram que é uma aula super simples, não é uma coisa do outro mundo para entender. Mas aí a gente vai se aprofundar um pouco mais em outros tipos de modelo. Então, a próxima aula vai ser só planilha. Só que ao invés de trazer resolvida, a planilha como eu trouxe hoje, expliquei, aí a gente resolveu de novo, tirou dúvida, e vocês vão resolver de novo, vai ter dúvida, vai vir tudo em branco. E aí eu quero que vocês me ajudem a construir o nosso solver. Então, eu não vou simplesmente sair construindo, não, vai ser uma construção conjunta. E aí, eu vou passar um exercício para casa, para vocês na outra aula, que aí sim é um exercício inteiro que vocês vão ter que construir uma planilha por vocês próprios. Tudo bem? Tudo bem, Tudo professora. bem, professora. Então, assim, a gente tem aí um períodozinho, parece, não sei se para vocês é desafiador demais ou não, o que vocês acham? Estou trocando ideia com vocês. Eu acho legal, professora. Acho que a gente vai conseguir praticar desse jeito. A minha intenção é que, assim, vocês vejam se vocês têm dúvidas, a gente tenta fazer um processo de construção em conjunto. Por quê? Porque você viu, Henrique, você estava com dúvida, aí eu resolvi de novo o exercício, tentei tirar a sua dúvida, não sei se está 100% ou não, e aí depois eu vou deixar vocês fazerem sozinho, num ambiente não controlado, quando a gente tiver praticado um pouquinho mais. Por quê? Vocês ainda não dominam pesquisa operacional. Talvez vocês nem tenham visto ainda o solver. Então, vamos passinho a passinho. Mas eu acho super legal fazer desse jeito, porque as chances de progresso num momento de prova e de menor tensão são maiores, né? Vamos falar de reduzir tensão no momento de prova, são maiores, vocês não acham? Sim, professor, com certeza. Bom, pessoal, por hoje era isso. Tudo Então, bem? Henrique? Você ia comentar? Luísa? Eu ia falar... despedir, Eita, professor. pode falar, Henrique. Não, eu ia dar boa noite para sair. Boa noite, Henrique. Boa noite, Fala, professora. Boa Luísa. noite, tchau, obrigada. Boa noite, Luísa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Marília. Gente, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Tchau, tchau. Já vou postar a gravação para vocês.